Capítulo 585, Achados e Perdidos 1. Eu preciso de uma carona de volta para casa. Shedros, o senhor da região Quelar, deve ter partido por algum motivo importante. Ele não está em casa e não responde ao seu amuleto. Você pode me ajudar, Flagelo? Riman perguntou. Shedros, o Wyvern, estava na verdade deitado na encosta de uma montanha com a maioria de seus ossos quebrados. Tiris decidiu poupar sua vida, mas isso não significava que ela estava disposta a deixar seu ato de desafio ficar impune. Não só o punho dela esmagou o corpo de Shedros, mas também alterou sua força vital, tornando impossível para ele se curar com revigoramento. Levaria dias para consertar o dano que sua força vital sofreu e meses para voltar à sua condição máxima. Sim, não se preocupe. Eu ia visitar você e Célia de qualquer maneira. Lith disse. O exército não precisava de sua ajuda com frequência, então os três passaram a maior parte do tempo relaxando e compartilhando dicas sobre magia. Fria tinha muitas coisas para ensinar a ele sobre magia dimensional, enquanto Lith tinha muito a lhes ensinar sobre tudo. Como diabos você aprendeu o básico de todas as especializações? Fria derramou sangue e suor para treinar suas 3 especializações. Você tem sua guilda, enquanto eu não tenho vida. Lith encolheu os ombros. 3 dias depois, Lith e Protetor deixaram Zantia. Fria ficou triste ao vê-los partir. A bondade do Protetor a lembrou de seu pai, Orion. Não demorou muito para que ela começasse a gostar da sábia, mas socialmente desajeitada besta Imperador. Os dois se empenaram até chegarem ao geyser de mana mais próximo. Por que estamos aqui? Pensei em pegar um portal. Protetor perguntou. Lith não respondeu quando Solus mudou para sua forma de torre, permitindo que eles entrassem. É maior do que eu me lembrava. Protetor olhou ao redor do lugar familiar, mas desconhecido. O que você quer dizer? É a sua primeira vez aqui. Eu esperava que você pelo menos ficasse surpreso. Perguntou Lith. Suas memórias, lembra? O Protetor bateu na lateral da cabeça com o dedo indicador. Bem, aposto que você não sabe disso. Lith estalou os dedos e um leve tremor se espalhou pela torre. O espaço ao redor dele se esticou e se deformou enquanto eles cruzavam milhares de quilômetros em um piscar de olhos. Pela grande mãe, o Protetor reconheceu as madeiras trav muito familiares. Não posso deixar os funcionários do exército registrar todos os meus movimentos. Se eu tivesse que garantir que você o deixaria usar um portal, o Reino Grifon facilmente adivinharia sua verdadeira identidade. Não tenho muitos amigos e a maioria deles tem acesso gratuito aos portões. Lith disse. Obrigado, Solus. O Protetor fez uma reverência profunda, fazendo-a corar. Eu espero que você consiga um corpo logo. Fogo e pedra não são suficientes para expressar quem você realmente é. Quem fez isso com você ou o amava tão profundamente que não podiam suportar a ideia de te perder ou era um monstro sem coração. De nada, Protetor. Solus lamentou não ser capaz de mostrar a ele sua aparência física. Ela considerava Riman como um de seus amigos mais antigos, assim como Lith. Eu só tenho um segredo e já estou farto disso. Não sei como Lith consegue manter tantos deles e, honestamente, não me importo. Quero ser sincera com ele. Ela pensou. A casa de Riman ficava a apenas algumas centenas de quilômetros de Lutia. Levaram apenas alguns minutos para chegar ao destino. Quando Lith viu Célia, sua aparência física o chocou. Ela deveria estar no final dos 30 anos, mas parecia ainda mais jovem do que da última vez que ele a vira. Ela parecia ter pouco mais de seus 20 anos. Ela ainda tinha 1,7 metros de altura e sua pele estava bronzeada devido à longa exposição ao sol. Seu cabelo preto agora estava mais longo, alcançando seus ombros e dando a ela uma aparência mais gentil. Ela usava uma jaqueta de couro de caça sobre uma camisa verde, calça cargo verde e sapatos de caça marrons com uma sola externa macia, para limitar o barulho feito enquanto ela se movia. Lith poderia dizer por sua barriga redonda que ela havia passado dos 6 meses de gravidez. Seus olhos afiados e atitude áspera não mudaram, no entanto. Já estava na hora.
Ela rosnou enquanto entregava as crianças em seus braços ao protetor. Você tem ideia de como é difícil perseguir essas duas pragas enquanto estou inchada assim? Faça-se útil e prepare algo para comer enquanto entretemos nosso convidado. Seus olhos tornaram-se muito mais amáveis quando ela olhou para Lith. Oh, deuses! Eu nunca teria esperado que um nanico faminto que uma vez veio implorar à minha porta por ajuda fosse ficar tão alto. Dê um abraço na tia Célia, Flagelo. Ela estendeu os braços e o abraçou antes que ele pudesse responder. Flagelo? Perguntou Lith. Riemann nunca chama você de Lith e acho que Flagelo é um nome adequado para um grande caçador. Ela respondeu sem deixá-lo ir. A casa estava uma bagunça. Os brinquedos foram deixados nos tapetes imóveis. A maioria das paredes havia sido rabiscada e Lith podia ver os traços dos esforços de Célia para limpá-las. No entanto, não foi o caos reinando no corredor que lhe deu o segundo choque em menos de 10 segundos após sua chegada. A casa deles era quase idêntica à sua. Ele ainda possuía a maioria dos eletrodomésticos encantados que ele havia feito ao longo dos anos. Célia, eu senti tanto a sua falta. Especialmente no funeral de Nana. Ele retribuiu o abraço no momento em que saiu de seu devaneio. Também senti sua falta. Ela soluçou devido à alegria de seu reencontro e da montanha-russa hormonal que estava vivenciando. É tudo culpa daquele lobo. Eu queria ir na sua formatura, mas ele disse que não. Que não era a hora certa e todo aquele queijo. Célia queria chegar, mas havia aprendido da maneira mais difícil como as crianças eram rápidas em copiar os maus hábitos dos pais. Não quero parecer rude, mas como você pode ser assim? Porque a casa é assim? Ele perguntou quando ela o soltou de seu abraço. É tudo graças às suas memórias. Ela deu-lhe um grande beijo na bochecha. Você não só salvou a vida daquele cabeça de lobo, mas também o ensinou mais sobre o mundo e a magia do que ele jamais conseguiria sozinho. Pedi a ele para fazer por mim o que você fez por Elina e fazer todas as coisas legais que você faz. O ataque de Balcor aconteceu durante o terceiro trimestre de seu quarto ano no Grifão Branco, dando ao protetor a maior parte de seu conhecimento sobre membros novos, forja, magia dimensional e até mesmo cristais mágicos. Não posso fazer tudo o que você pode, mas pelo menos sei o básico. Protetor semicerrou os olhos e usou uma pequena rajada de magia negra para limpar as paredes. No momento em que Riemann os deixou cair, Lilia e Legrand correram em direção a Lith. Eles tinham, respectivamente, 4 e 2 anos. Com o cabelo ruivo de Riemann e os olhos afiados de Célia, eles eram a cara de seus pais. Eles pareciam estar curiosos sobre ele, mas em vez de fazer perguntas, eles o cheiraram por um tempo antes de transformar suas mãos e pés descalços em garras para escalar melhor suas pernas. Sem garras com os convidados. Desça imediatamente. As calças de Célia estavam crivadas de buracos. Agora Lith podia entender por que ela estava tão nervosa. Se Aran tivesse poderes mágicos, Elina teria enlouquecido sem a ajuda dele. Capítulo 586, Achados e Perdidos 2. Posso acreditar que minhas memórias deram a ele uma vantagem, mas saber e fazer são duas coisas diferentes. Onde você encontrou os cristais de mana para fazer essas coisas? Eles parecem ser feitos com magia verdadeira. Lith projetou um dos contos de fada favoritos de seu irmão mais novo para manter as crianças ocupadas. Como eu já disse a você, depois de quase morrer pelas mãos do valor e receber suas memórias, eu entendi o quão carente meu conhecimento mágico era. Assim que Célia e eu nos estabelecemos em nossa nova casa, procurei um professor. Protetor disse. Assim como os humanos, os animais também não espalham o segredo do despertar, a menos que seja estritamente necessário para manter o equilíbrio entre as raças. A lei é muito rígida, você não pode mesmo despertar seus próprios filhos se não estiver disposto a colocar sua vida em risco por eles. O que você quer dizer? Lith não tinha noção das regras sociais entre os despertos. Você é responsável por aqueles com quem compartilha nosso segredo. Se o seu discípulo infringir qualquer lei, você paga as consequências junto com ele.
já que os despertos têm uma vida longa, somente depois de um século o vínculo entre mestre e aprendiz é considerado quebrado. Nunca é difícil saber quem presenteou quem com o despertar, já que ninguém dá tal presente gratuitamente. Além disso, quando o conselho captura um criminoso, eles podem ser muito persuasivos. As palavras de Riemann fizeram Lit pensar que Girne se sentiria em casa no conselho. Você não quer ser despertado, Célia? Perguntou Lit. Honestamente, eu não sei. Prefiro uma vida boa a uma longa. Sem falar que deveria começar a estudar magia e nunca tive um bom relacionamento com livros. Eu não sei quanto tempo Riemann ainda tem para viver. Para mim, sobreviver ao meu marido e aos meus filhos é um destino pior do que a morte. Ela bagunçou o cabelo das crianças. Eles eram dois anjinhos agora que pararam de destruir a casa e ela não foi forçada a persegui-los. Ao contrário dos humanos, no entanto, não escondemos nossa identidade. Encontrei meu mestre, Faluel, a Hidra, simplesmente pedindo instruções às feras mágicas do Marquês de Distar. Convencê-la a me ensinar não foi fácil. Um discípulo exige muito tempo e esforço. Ser um desperto não é suficiente para ser aceito por um mestre. Você tem que provar ser confiável, talentoso e ter afinidade com seu futuro professor. Por causa de sua influência, eu estava interessado em aprender sobre cura e forja. Eu tive que provar meu valor fazendo todos os tipos de trabalhos para ela por quase um ano antes que ela me aceitasse. Um ano? Eu não teria durado tanto. Durante esse tempo, concluí metade dos meus estudos e fiz muitas conexões com a sociedade humana. Lit disse. Uma besta imperador não teria levado você de qualquer maneira. Naquela época, você era apenas um humano. Até Scarlet considerava você uma anomalia perigosa. Faluel provavelmente teria expulsado você, se não pior. Riemann balançou a cabeça. Célia estava mais interessada no show de luzes de Lit do que em toda aquela conversa sobre despertado e a natureza de Lit, o que o fez pensar. Para Célia, Lit perguntou, o que ele disse a você sobre mim, exatamente? Depois do susto que ele me deu com Lilia, eu dei a ele apenas uma condição se ele queria que a gente voltasse. Exigi que não haveria mais segredos entre nós. Ele me contou tudo sobre si mesmo, mas só me contou sobre você o que precisava para que sua história fizesse sentido. Eu estou bem com isso e nunca perguntei mais. Ele nunca compartilhou comigo seus segredos além de você ser um desperto, como vocês dois se conheceram e o que fizeram juntos. Seus pais têm quase a minha idade. Crescemos juntos em Lutia, então não há chance de um deles ser uma besta imperador. Eles nunca teriam deixado um de seus filhos sofrer de fome ou doença como Tista fez. Estou muito curiosa, mas se você não quiser contar, tudo bem. Basta considerar que é improvável que você encontre alguém com a mente tão aberta quanto eu. Célia disse apontando para Riemann. Lit hesitou, sem saber qual de seus dois corações deveria ouvir. Por um lado, ele tinha certeza de que Célia não ficaria muito chocada se ele decidisse mostrar a ela sua forma híbrida. Com uma besta imperador como marido e duas pequenas bolas de demolição nascidas de seu amor, ela provou ter uma tolerância desumana para a estranheza. No entanto, eles não se viam há muito tempo. Ela o ajudou muito antes de ele entrar no Grifão Branco, mas eles nunca chegaram tão perto. Ele nunca revelou voluntariamente seu lado da natureza híbrida para ninguém, exceto para Plória. Mostrar para Célia antes do que para sua família ou Camila o fez se sentir mal consigo mesmo. Obrigado pela oferta, mas vou passar. Por enquanto Lit disse. Célia descartou o assunto com um encolher de ombros e adormeceu pouco depois. Seu corpo foi treinado para descansar assim que as crianças permitissem. Que tipo de trabalho Faluel pediu que você fizesse? Muitas coisas. Eu tive que matar bestas mágicas desonestas, caçadores humanos que continuavam prejudicando sua floresta, e às vezes até mesmo lidar com abominações. Parece que ela estava obrigando você a fazer o trabalho por ela, Lit disse. Principalmente, sim. Cada tarefa era na verdade um teste para ver se eu poderia ser confiável com mais poder. Nem todos aqueles que ela me apontou mereciam morrer. Os humanos são mais complexos do que os animais.
Eles são tão cinzentos que na maioria das vezes é realmente difícil dizer se eles estão mal ou apenas desesperados. Lee teve a impressão de que Protetor agora estava falando sobre ele. Depois que o inverno passar, venha me encontrar. Vou apresentar Faluel a você. Ela parecia estar muito interessada em sua forma virulingua e ela é uma professora inestimável. Mesmo com suas memórias, eu não teria sido capaz de fazer nada disso sem a ajuda dela. Ela me forneceu os materiais e os cristais de mana. Protetor apontou para todas as maravilhas forjadas que decoravam sua casa. O que é um virulingua? Perguntou Lit. Não foi a primeira vez que ele ouviu esse termo. Um híbrido entre uma das espécies dracônicas e outra coisa. Ela pensa que você é um deles por causa de suas escamas e porque você pode usar o fogo do dragão. Protetor respondeu. Posso usar o que agora? Talvez você os conheça como chamas de origem. Você sabe, o fogo que você respira pela boca. Nem todos podem usá-los, o que os torna especiais. Você sabe por quê? Lit não conseguia acreditar na sua sorte. Ele pode ter encontrado um professor desperto adequado e aprender sobre as chamas de origem, tudo em um dia. Desculpe, não. Nem mesmo Faluel pode usá-los, então a primeira vez que ela os mencionou para mim foi antes de me enviar para Zantia. Lit passou a noite na casa de Riemann. Ele estudou os pseudonúcleos das criações de Riemann para avaliar a diferença entre seus próprios resultados como autodidata e aqueles de alguém que teve um mestre. Parece que sou realmente talentoso para a forja. Meu trabalho não é de forma alguma inferior ao do Protetor. Ele pensou. Antes de partir, ele trocou runas de comunicação com Protetor e Célia. Ele também presenteou alguns de seus brinquedos para as crianças. Ele havia preparado um novo conjunto de projetores de contos de fadas e modelos em miniatura. Eles tinham a forma de magos e bestas mágicas e podiam emitir luz de cores diferentes, como se lançassem feitiços diferentes. Lit sempre poderia fazer mais e Célia precisava de uma maneira de mantê-los ocupados quando Riemann estivesse fora. Continua no próximo vídeo.